Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos então à execução do nosso hino nacional. Bora lá, gente. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brando retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velas forte, pálido, colosso, e o teu futuro seja essa grandeza. Outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una carucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem que vem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol as mães gentil, pátria amada, Brasil. Top demais, né, gente? Ouviram certinho? Não travou dessa vez? Professor, deu pra ouvir dessa vez. Ai, que bom. Professor, Talvez acho que seja um aplicativo de gravação, né? Professor, a minha câmera às vezes deu umas fechadas, tá? Mas não fui eu, não. É do Meet mesmo. Depois eu vou ver o que aconteceu melhor. Beleza. professor, Não foi eu que fechei a câmera, não, tá? acho que faz dias que o hino fica bonzinho assim, sem travar. Eu até senti um pouquinho mais de, sabe, realismo na imagem. Ô, Lucas, ó, bom sinal, viu? Também trocar um aplicativo aqui de gravação foi uma boa estratégia, hein? Que É maravilha. porque às vezes pode ser o aplicativo mesmo. Tipo, uma vez eu fui testar um jogo que eu não lembro se era no meu computador ou no meu celular, mas o jogo ele ficava assim, tudo direitinho, assim, bonitinho. Aí eu tentei baixar dois tipos de aplicativos de gravação. Aí eu testei com cada um pra ver, tipo, qual que
qual que travava mais. Não que eu quisesse gravar, mas só deu curiosidade de saber. E aí eu descobri que, tipo assim, um pesava mais que o outro. Então, Entendi. olha que, né? É interessante. Ô, professor. Esse aplicativo que eu usava era direto do browser aqui, né? Do navegador. Ah, eu via nas suas aulas que você ficava sempre assim, né? Lá no browser. Aí eu falei, é que assim, eu achava que você usava algum aplicativo para gravar. Aí quando eu vi as suas aulas, só depois que eu comecei a ver as suas aulas, que eu achei que você gravava pelo browser, mas eu não tinha certeza. Ô, professor, Pois não, Luiz. então, uma coisa. Não sei se você sabe, mas eu concluí o curso de bombeiro que você tem. E de primeiro socorro Bacana. também. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns mesmo. Valeu. Obrigado, professor. Imagina, tem um recadinho, inclusive. O Né? quê? Sábado agora vai ser prova pro pessoal de Boituva. Ah, E, infelizmente, sábado agora eu vou deixá-los, o pessoal de Boituva, e irei para Piracicaba. ah, tá bom, né? Ô, professor, E já deu Ô, professor, belas aulas. vai cair história antiga, idade antiga, idade média, e um pouquinho pouco da de idade moderna? pré-história, né? Um pouquinho da pré-história Vai também. cair o quê? Oi? Vai cair o que é história, é, Pré-história, idade antiga, idade média, Idade Média. Algumas e o quê? coisinhas ali de moderna que a gente tinha comentado. ô, professor, Oi, pois não. uma coisa que eu sempre percebo é que não só o Luiz, eu não sei se é só o Luiz, mas sempre que ele fala alguma coisa, tipo assim, que o curso de bombeiro, por exemplo, ele falou que terminou agora, só que o meu curso de bombeiro foi lá pro comecinho do ano, tipo, eu acho que foi em abril, foi o mês inteiro de abril foi o curso de bombeiro. É porque eu não tinha feito. Ah, tá. Mas, e também, tipo, agora você falou de o que é história. Só que o que é história, eu tava aprendendo, não aprendendo, porque eu já sabia, mas, assim, a gente tava vendo o que é história lá pro começo das aulas de história, acho que foi mais lá pra junho, julho, por aí. Lucas, você tá em qual série? Tô no quinto B. Ah, que legal. Hein, eu tô no nono. Vamos lá, gente. Hino da Independência, então. Se travar, vocês me avisem aí, tá? Vamos lá, compartilhar. Professor, Oi, pois não. Agora eu vou começar a anotar, tá, as lições. Ah, perfeito. Isso aí, Miguel. Vamos lá, gente. Se travar, vocês me avisem, tá? Já podeis da pátria, filhos, responder pra mais gentil.
irmão mais poderosa, zombou deles o Brasil. O irmão mais poderosa, o irmão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam seus filhos. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Também são brasileiros, já com calmo juvenil, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Top. Alguns reclamaram que tava travando. Travou pra mais alguém aí, gente? O meu travou só o vídeo, o áudio tava bom. O meu travou só a imagem. O meu travou só o vídeo. Que estranho, né? Enfim, né? Vamos lá. Então, Grécia Antiga, preparem aí, gente, os cadernos, anotações, tá? Vamos falar um pouquinho Ô, de Grécia professor? Antiga. Oi? Peraí, pode continuar? Eu esqueci o que eu ia falar, pelo amor de Vamos lá. Deus. Eu acho que é de lei minha eu esquecer. Cada dia eu esqueço alguma coisa Por que eu vou que fazer. será, né? Faz parte, faz parte. Vamos lá. Antes de mais nada, Será porque eu sou muito ruim em decorar as coisas? eu sou Será que é péssimo porque de você é o decorar quê, também. Lucas? Eu sou muito ruim em decorar as coisas? Eu também sou péssimo demais para decorar. Ah, eu sou bom em decorar. Ó, gente, transfira isso aqui pro caderno, por favor, tá no chat, né? Só para vocês terem uma pequena introdução aí do que a gente vai tratar, tá? Professor, Oi? é pra copiar esse primeiro aqui, esse que você colocou de azul? Isso, pode copiar e tá no chat aí também, tá bom? Ô, professor, Oi? professor, por que Atenas e Esparta eram inimigas se elas eram do mesmo país?
É bacana a sua pergunta, muito pertinente, né? Interessantíssima. E, Eu inclusive, assisti os dois filmes 300, mas não fala muita coisa, sabe? Aí é, eu não consegui muito assimilar as coisas. o filme 300 vai falar sobre a Professor, eu lembrei o que eu sessão. ia falar. Oi? Pode falar. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que. Ah, eu ia perguntar. A gente vai, tipo, no 7 de setembro, vai ter que cantar o hino da independência? Olha, eu não sei se vão colocar para executar o hino. Eu acredito que não. Geralmente eles não colocam, né? Mas vamos ficar atentos aí. Ah, tá. É que eu tô tentando estudar a semana inteira pra ver se eu consigo decorar, mas eu não consigo Ô, parar. professor, Muito grande. professor, Pois não. já fazem. Esse ano é aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Exatamente, exatamente. 100 anos É, de arte é, moderna, 200 anos de independência. é, Esse ano tá é, histórico. é, sinceramente, eu gosto muito de arte moderna. É top, hein? Aqui em Capivari nós temos a Tarsila do Amaral, né? Sim, Famosíssima. sim. Uma das principais artistas aí do movimento da arte moderna. Eu gosto do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Heitor Villa-Lobos, da Anitta Malfatti, Heitor Lobos também do- fez um sucesso tremendo, né? é, e da Tarsila do Amaral também. Vamos lá, Hein? gente. Fala, Luiz, pode falar. Não ia falar nada. Sobre Grécia Antiga, eu vou dar um pequeno spoiler enquanto vocês estão copiando aí, tá? Coloquei no chat e grifei lá para vocês terem uma introdução no caderno. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai ter aí uma guerra muito, talvez a guerra mais importante, tá? Que aconteceu na época aí, por volta do ano 430, mais ou menos, antes de Cristo, envolvendo duas grandes cidades-estados aí da Grécia Antiga. Vai envolver Atenas e Esparta. Essa guerra foi tão importante, que deu origem a um nome. Qual é o nome dessa principal guerra, ou uma das principais guerras aí, que ocorreram entre Atenas e Esparta nessa época? Alguém se lembra? Guerra dos Atenienses? Ou De um não? lado, atenienses, de outro lado, espartanos. Guerra do Peloponeso. Exatamente, perfeito. É chamada de Guerra de Peloponeso, tá? E o que vai acontecer, gente? É, os espartanos, eles tinham um potencial gigante na questão bélica, na questão de guerra. E nessa guerra eles levaram a melhor. Então o filme A 300 Ascensão do Império vai retratar esses conflitos aí, né? Vai tentar Na mostrar. verdade, sim, o 300 Ascensão do Império acontece na transição da guerra da guerra de Esparta, onde Esparta é conquistada pela Pérsia. Depois vai passar para a Guerra do Peloponeso, onde Esparta derrota a Pérsia, Esparta e Atenas entram em guerra. Exatamente. Então o filme 300 lá que eu compartilhei, vou compartilhar com os demais também. Não compartilhei com o pessoal de Boituva, como tá dando aula de história em Boituva, mas eu vou compartilhar nos outros grupos também, tá, gente? Eu também vou disponibilizar 5 filmes aí, dentro desses contextos históricos que a gente tá aprendendo aí. Vamos lá, gente. Então, vai retratar essa questão de Esparta. Mas, enfim. Posso dar sequência, gente? Enquanto vocês copiam aí? Pode, Vamos lá. pode, Quem pode ler essa Sim, primeira parte pra mim, por favor? pode ser eu. Vamos lá, Luiz. Solta a voz aí. eu posso ler. Pode ler no meu lugar, então. Perfeito. Vai, vamos lá. Vocês vão separando aí, dividindo certinho. Vamos lá, gente. Pode ler.
É o Luiz que vai ler? Pode ser você mesmo, por favor. Ah, tá. Essa é a primeira parte? Isso. Tá. A Grécia Antiga é a época da história grega que se estende no século XV ao século IV. Século XX ao século É que eu não IV. sei o Não século. tem problema, não tem problema. Eu não sei falar o século. Vamos lá. Pode dar sequência, por favor. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim a um conjunto de cidades que compartilham a língua, costumes e algumas leis. Pode continuar? Por favor. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Muito bem, obrigado. Vamos lá. Aqui então no mapa nós temos aí a dimensão do império aí, das cidades-estados da Grécia. Lembrando que a Grécia, ao contrário da Roma Antiga, ela não tinha uma expansão unificada, como nós podemos observar no mapa. Dá para ver certinho o mapa aí, gente? Ô, professor, Pois não. eu já tinha visto um mapa da Grécia Antiga e, sabe, eu achava que era uma coisa só que, tipo, é tudo dividido. Tipo, uma ilha fica como tal civilização, outra ilha fica como outra civilização, e aí tem as outras ilhas que ficam como uma civilização só, e tem a outra parte que fica com mais uma civilização. Ou seja, não era só tipo, não é como hoje, que é só a Grécia no espação. Era tipo vários mini Grécia, entre aspas, que eu posso falar. Perfeito. Sim. É como se fosse o estado de São Paulo dividido em cidades, tá? É mais ou menos isso. O professor, uma coisa que eu também notei é que ali em cima tem um mapa planisférico. Com certeza só existia a Grécia Antiga e o Brasil nessa época, com certeza. Na verdade, o Império Romano estava se solidificando também nessa época aí. Não é, professor, se eu não me engano, nessa época não é mais a Pangeia, os continentes já começaram a se separar, não é? Sim, sim. E o que é interessante nós sabermos aí, gente? É interessante nós sabermos que, como eu falei, ao contrário de Roma, eles tinham algo em comum que unificava toda essa região. E a principal questão que unificava toda essa região era a cultura, né? O idioma, por exemplo, a crença em vários deuses. Mas era mais ou menos o seguinte: era que como cada cidade-estado possuísse aí uma política diferenciada, mas ao mesmo tempo ligada por uma mesma cultura. Um exemplo, tá? Acho que eu comentei isso com vocês nas aulas de geografia. Porque, por exemplo, a Rússia é chamada de Federação Russa. Acho que eu comentei com vocês já. Porque tem vários estados, né, divisões. Só não tô conseguindo lembrar. Várias divisões? Exato. Dentro da própria Rússia, nós temos praticamente como se fossem 17 mini países dentro da Rússia, onde cada uma tem a sua questão política aí. Porém, todas essas 17 se remetem a Moscou, a principal capital. Professor, Pois não. é como se você, tipo, juntasse a América do Sul. Por mais que a parte onde ficava o Brasil
não é mais falada português, agora é espanhol. Por mais que a parte espanhola é falada em português, a parte inglesa é falada francês, tudo isso vai depender da sua cultura, tanto nova quanto antiga, porque por mais que a gente tenha a América do Sul inteira junta, ainda vai ter aquelas pessoas que querem se separar, os separatistas, assim formando alguns países, tipo, não sei, voltando até o Chile, voltando até o Equador, voltando até a Colômbia, voltando a ter várias federações que antigamente tinham. E do mesmo jeito que a gente pode pensar nisso em um país só que era um continente, a gente também pode pensar nisso em um país tão grande, mas tão grande que sempre vai ter uma pessoa que vai querer ser do contra, vai querer tentar se separar. Por quê? Porque a pessoa não vai suportar mais ficar em um país gigante enquanto tem que receber ordens de um lugar só. Exatamente, perfeito. E é interessante que essa estratégia, Lucas, Falando dessa parte de separatismo, não quero interromper a sua fala, mas já teve, tipo, revoltas entre militares ou essas coisas por separatismo? excelente Tipo, pergunta. Aqui no tipo, Brasil você fala, Luiz? tipo, não, em geral, no mundo. Tipo, um grupo Sim. de militares separatistas vai tomar base militar ou toma um encouraçado, igual aconteceu com o encouraçado Potemkin ou com a revolta da Chibata, não que tenha a ver com ideias separatistas, mas eles tomaram os encouraçados e partiram para cima e queriam fazer uma guerra. Isso já aconteceu alguma vez no mundo? Já, De um grupo de já, militares perfeito. que já? Já Tipo, tem aconteceu. uma Acontece guerra muito, específica. principalmente em países totalitários. Tipo, que tipo de país totalitário? Coreia do Coreia do Norte? Norte. Ô professor, Já aconteceu algo nesse sentido já. ô professor, Qual que é a intenção? A intenção é você desarmar a população para que o governo fique aí com o monopólio das armas e para que o povo civil não consiga lutar. Então isso é uma professor, estratégia. Hein, Cuba, essas mais ou ideias aí menos, de tomar Venezuela. de desarmar a população aparece num livro que eu já li chamado O Decálogo de Lenin, que aparecia ideias para ele poder fazer uma revolução, instaurar um governo socialista na Rússia. O PT também tentou usar isso, mas não conseguiram. Essa tática não faz muito sentido, porque naquela época existiam pessoas artesãs. Então, naquela época, eles tinham conhecimento um pouco sobre armas improvisadas. Ou seja, eles podiam fazer armas com lixo, literalmente. Ou seja, não funcionava muito bem. Tá, comparado no efetivo, um pelotão, provavelmente algumas pessoas morreriam, mas alguns militares também morreriam. E outra, como é que você vai desarmar pessoas se há soldados e marinheiros naquela época que eram contrários a esse governo, né? Então, é interessante. Você pega, por exemplo, Luiz, na Venezuela. Político. Na Venezuela, o que vai acontecer? Na época do Chaves, por exemplo, houve algo nesse sentido. Ele pega, conquista as Forças Armadas, ele meio que compra as Forças Armadas para que as Forças Quem? Armadas possam fazer digamos assim, esteja sobre os seus pés. ô professor, Quem E na fez isso? Venezuela aconteceu algo nesse sentido. ô Aí chegaram os professor, militares e colocaram os Chaves do poder. ô Mas professor, quem fez isso? No episódio. Ah, tá, agora entendi. Fala, ô gente, pode professor, falar. então, eu não sei se está certo isso, mas é uma coisa parecida como o golpe de 64 ou de Perfeito, 30, porque basicamente o perfeito. golpe de 30, tanto de 30 quanto o de 64, tomaram o poder do Brasil para tentar instaurar uma ditadura militar no país, não é? Interessante. Quando a gente fala em ditadura militar no país, o que nós temos que entender, gente, e fica a dica, porque vocês dificilmente ouvirão isso em sala de aula.
O Quando quê? fala-se em ditadura militar no Brasil, né, você pega de 64 a 85, vão descer o pau nos militares, vão falar muito mal. Houve, né, um erro aí por parte dos militares em querer se censurar, tal. Isso é indiscutível, tá? Tortura também, tortura, Isso teve essa. é Ô, professor, indiscutível. Infelizmente houve, só para concluir, gente, infelizmente houve, né, essa questão das torturas, AI-5, por exemplo, o ato institucional 5. nossa, ô, Mas uma professor, coisa, atenção, que eu vou falar, gente, uma coisa que não vão falar para vocês, ou dificilmente vão falar, é que havia nesse contexto uma outra ditadura também querendo tomar o poder. O Que era comunismo. a ditadura da esquerda, o comunismo. Seria entendeu? ô, professor, em vários países, Oi? É vários, o quê? seria corrupção de cada ponto que tá aí. Corrupção Não entendi essa pergunta. corrupção política. Ah, tá. Uma oposição política. Porque o que acontece? Nessa época, a esquerda, o socialismo estava dominando o mundo. E uma VPR. ala muito grande dessa esquerda revolucionária. Qual que é essa esquerda revolucionária? O que aconteceu em Cuba, na Venezuela, o que aconteceu lá na Coreia do Norte, na Rússia, na ex-União Soviética, estavam querendo implementar no Brasil. Hein? Aí os O professor, militares, né, com medo dessa implementação, responderam à altura. Né? ô, professor, o professor, professor, Vamos por ver, gente. Vamos lá. posso falar? Fala, Lucas. Então, eu tenho um monte de folha aqui. Eu acho que eu tô querendo, tipo, é um monte de folha da história do golpe de 64. E eu tenho aqui, por exemplo, o DOPS e o DOI-CODE. E eles, ó, eu vou tentar ler aqui, ó. O DOPS é um departamento, DOPS significa Departamento de Ordem Política e Social. De Ordem Política e Social. Durante a ditadura, ele foi um dos grandes identificadores. Ele foi um dos grandes em identificar e acabar com movimentos políticos e sociais contra o governo. E é isso que meio que alguns outros grupos, como você falou, da esquerda, um exemplo disso bem famoso é a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. exatamente. Principalmente por parte do Marighella também. Exatamente. Porque assim, o Marighella, ele era professor de filosofia. E ele começou a tomar contato com esse modo de pensamento marxista e também começou a tomar contato com ideias revolucionárias esquerdistas. Um exemplo disso é o comunismo. E também algumas ideias anarquistas também. Tanto é que ele até escreveu um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, eu já li. E ele fala sobre alguns nomes bem famosos também naquela época, e ele também falou, infelizmente esses caras, essas pessoas infelizmente caíram nas mãos dos assassinos da polícia militar, do exército, da marinha, da aeronáutica, do DOPS e do DOI-CODE. O DOPS e o DOI-CODE eram as polícias secretas daquela época, ou seja, eram policiais treinados em espionagem e inteligência que agiam de forma clandestina. Eles se infiltravam nos grupos para recolher informações. Um grupo bem famoso de revolucionistas era o PCB, que era um grupo comunista ele... Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, na verdade. Isso, mas ele era um partido aqui que era comunista e estava tentando governar o Brasil. Até que em 1975 ele foi... em 1975, uma operação radar destruiu o PCOB. E desde então, eu não sei o resto da história, mas eu acho que foi dissolvido. Sim. Então, o que vai acontecer? Na verdade, essas ideias comunistas elas vão perpassar ainda mesmo após 85.
Fisicamente houve uma perda aí, né, de algumas pessoas, mas os ideais dessa galera continuaram ainda ressoando aí nas universidades. Tem microfone aberto aí, gente. Aí começaram a chegar nas universidades, começaram a chegar aí nos noticiários. E começou a chegar de uma forma que caísse bem aos ouvidos de quem estava ouvindo. Então é uma longa história. A gente vai chegar aí, senão a gente vai desfocar aqui a Grécia Antiga. Vamos voltar para a Grécia Antiga aqui um pouco. Mas parabéns, Lucas, parabéns aí, Luiz. É isso Ô, aí professor. mesmo. Isso mesmo. Obrigado, professor. Ô, professor, eu tô tentando achar aqui a folha do papel com a I5. Pode continuar a aula aqui? Eu tô procurando. Ô, Lucas, se você puder depois, você pode pegar meu número no WhatsApp e, ali no grupo e me mandar essas anotações suas? Ficaria agradecido. Tudo bem, ok. Eu acho que são umas 13, 14 páginas, assim. Legal, né? Aí, Que bacana, eu fico muito contente com isso. Tenho muito orgulho quando vocês participam assim, gente. E parabéns mais uma vez, é isso aí mesmo. Tô sentindo falta dos demais. A gente descontextualizou um pouquinho, mas não tem problema. A gente já vai voltar aqui pra Grécia. Eu achei o AI5. Eu vou o ler. AI5, resumindo, ele era um documento que decidia que... Desculpa, Lucas, mas eu vou falar e você termina de falar depois. Ok. Ele foi um documento assinado dizendo que os militares podiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, poderiam prender, encarcerar e até mesmo torturar ou matar pessoas, sem serem punidos, não tinha revisão judicial nem nada do tipo. Desculpa, Lucas. Ok, eu vou ler então. Ato institucional quinto. O AI-5 dizia que o governo poderia fazer o que quisessem e a polícia e o exército não necessitavam mais de um mandato judicial para prender qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ser presa mesmo sem um motivo aparente. Foi extinto o habeas corpus, que era, se eu não me engano, era um partido também. Não era mais possível solicitar um advogado caso você fosse preso. Ou seja, basicamente foi o que o Luiz falou. Basicamente a polícia militar, ela ganhou poder até que demais e acabou que já não tinha mais como você, não ser preso. Você não podia pegar um advogado para tentar se defender, para não ser preso e voltar, porque já não deixavam mais. Ou seja, a polícia podia ir lá prender uma pessoa sem nenhum motivo aparente. Tem um filme, eu esqueci o nome, mas é um filme sobre a ditadura militar. Nossa, acho que eu não lembro, não. Não lembro também, não. Mas obrigado por compartilhar, viu? Eu acho que eu devo ter visto. É aquele filme lá que fala da história do Carlos Lamarca, do Marighella também, da VBR, aquele lá, Não, não lembro o nome. Não é, não. Lembrei. O nome do filme chama Lamarca. É esse o nome? Acho que não é, não. Eu não me lembro o nome, mas assim, quando a pessoa fala o nome certo, eu já me lembro, é esse. Então, não é, não. Tá. Sobre a ditadura no Brasil? Eu não me lembro. Eu vi uma prévia do filme lá. Tem no canal do Castanhari uma prévia do filme onde uma pessoa estava sendo presa, assim, sem motivo, e ela foi para um carro de polícia, assim. O dia que durou 21 anos? Eu acho que. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. O dia é um dos mais clássicos. Professor, Oi? Isso aí. eu pesquisei aqui, o dia que dura 21 anos. Tem um de
O Brasil entrou armas livros. O Brasil, o Brasil entre armas e livros também. Né? São livros, são filmes clássicos aí, né, pra essa época. Ô, professor, Pois não. depois se você quiser que eu te passe o nome de livros que eu li sobre escritos por outras pessoas, eu leio. Eu Eu te aceito. mando. Eu tô pra comprar, talvez, no final do ano, um Kindle. Eu quero anotar todas essas indicações que vocês fazem. Um livro importante que eu li, Estudos Matemáticos, ele foi escrito pelo Karl Marx. É um livro muito bom. E também eu já li o Capital dele. Você leu o Capital? Você curtiu o Capital? Curti. O Capital e o Manifesto é bem chatinho de ler, mas Eu li também o livro é O o Decálogo de coração do Lenin. marxismo aí. Eu li vários livros. Eu li O Estado da Revolução, Em Defesa do Marxismo, O Capital, aquele outro lá, O Arquivo Marxista, dentre outros. Vamos lá, E gente. ambos eu... Vamos voltar pra Grécia Antiga aqui. Quem pode ler a parte da política, por favor, rapidinho? Pode ser eu. Vai lá, manda bala, gente. Posso ler, senhor? Peraí, posso falar? Antes? Pode ser. Posso falar antes? Pode falar. Eu? Pode. Ok, e também é melhor a gente continuar aqui com Grécia, porque senão a gente faz que no outro dia começa a falar da Antártica, sendo que era pra gente falar do Brasil, desde quando, tipo, né? Que volta que a gente deu, né? Mas isso é bacana, Mas eu adoro do mesmo jeito. As aulas do professor Ricardo são as melhores. Posso falar, senhor? Com certeza, Luiz, com certeza. Concordo com você. Por favor, pode ler. No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura, etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada assim a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Perfeito, muito obrigado. Quem que leu aí o nome? Seu nome, por favor? Senhor, seu microfone tá desligado. Alô? É verdade. Quem que leu aí? Obrigado. Quem que leu aí, por favor? Ô, professor. Fui eu, senhor. Qual é o seu nome? Desculpa. Senhor, eu tô na conta do meu pai, mas meu nome é Miguel. Miguel. Parabéns, Miguel. Muito bacana. Ô, professor, Luiz. desculpa cortar o barato, mas a chamada termina em 9 minutos. Ah, passa rápido demais. Vamos lá, gente. Por que Grécia? Professor, Pois não. posso comentar um negócio? Para. Olha, eu lembro que eu tinha visto, né, em um... Ai, como que era? De um shorts que era de um filme que você nunca verá, né? Era assim o título. Que se chama Chover. Não, que é 100 anos. Que vai lançar em 18 de novembro de 2115, se eu não me engano. Eu sei qual que é. Não é pirateado. Esse filme vai demorar pra sair, né? Eu vou me prender numa cápsula do tempo para que os cientistas consigam descobrir como é que revivem pessoas. Aí é só me congelarem e aí quando chegar Lucas. em 2115 eu assisto o filme. Lucas, então, não querendo assustar muita gente, mas alguns cientistas estão descobrindo como ressuscitar mortos. É verdade isso, é verdade. Vai brincando com a ciência, né? Daqui a pouco tá andando um monte de zumbi pela rua. E aquele gato velho ali da vizinhança voltou. Professor. Eu achei que ele tinha morrido. Criança,
Ainda Mas bem já tá acontecendo isso praticamente. na China. Eu, professor, por isso que eu me preparei lendo livros de guerrilha. Você tá Estou vendo? preparado. É uma estratégia, né, Luiz? Estratégia. Hein? Guerrilha, pequena guerra. Guerra suprema. Nerds sempre pensam em tudo. Vamos lá, Pô, gente. vocês viram que, tipo, pegaram. Estão fazendo um híbrido de mamute? Pegaram o DNA de um mamute da antiguidade, de 4 mil anos atrás, e pegaram o DNA de acho que elefante, eu acho que elefante mesmo, e aí vão juntar os dois DNAs e nos próximos anos vão tentar fazer uma fusão e criar, tipo um mamute, só que só que dos tempos de hoje, e ele vai ser preparado para poder viver no Ártico. É, a ciência é chique demais. Vamos lá, gente. Grécia Antiga. Vamos lá. Então, por que Grécia, ao lado de Roma, Egito e Mesopotâmia, vai ser uma das civilizações mais importantes? Não que as demais não fossem, mas Grécia e Roma teve um destaque principal. A cultura grega foi tão importante, o idioma, a religião, a cultura, a política foi tão intensa. O professor, Oi? foi como um aluno do meu polo falou esse sábado. O amigo dele perguntou por que o Egito se destaca tanto na humanidade. Aí ele falou assim, porque sem o Egito você não existiria. E isso é verdade, porque a cultura do Egito